Muito boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. Hoje nós vamos falar sobre o apego seguro e vamos falar sobre como é um relacionamento onde existe aquele vínculo entre uma pessoa ansiosa e a outra evitante, ou vice-versa, tá? Então é a chamada armadilha, né? Quando um é diferente do outro. Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto, aos estilos de apego. A gente conversou disso na semana passada, na live passada, a gente conversou sobre o estilo de apego evitante, né, todo o funcionamento, e o ansioso. Então, algumas pessoas se identificaram aqui, eu já tô vendo algumas carinhas conhecidas, que se identificaram com o estilo ansioso e algumas se identificaram com o estilo evitante. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, agora pensando sobre o que acontece quando uma pessoa, dentro de um relacionamento, existe essa mistura entre os estilos completamente diferentes. E também a gente vai falar sobre como é se relacionar com um apego seguro, né? Porque, além disso, a gente tem esses 3 tipos de apego, tá bom? Muito boa noite. Quem está entrando aí, me conte se está me vendo e me ouvindo bem. Oi, Gi. No fundo, meu cachorro está comendo um brinquedo, gente. O barulho no fundo, relevem. Oi, Dai. Sejam bem-vindas. A Dé chegou. Jaine, sejam bem-vindas, tá? Se você se interessa por essa live e acha que alguém pode também se beneficiar desse conteúdo, me ajuda a compartilhar essa live aqui no aviãozinho, tá bom? Manda pra alguém e aí isso vai me ajudar também a poder levar informação para mais pessoas. Me conta aqui quem acompanhou a live passada, quem aí se identificou com o estilo evitante ou o estilo o ansioso. Quem se identificou? Me conta aí, quem estava ao vivo na live. Deixa eu ver. Esse chat que demora para vocês mandarem minha resposta, gente. Oi, Camila, bem-vinda. Enquanto vocês vão mandando aí, vou recapitular os 2 estilos de apego para quem não estava aqui antes, tá? O estilo de apego ansioso é o estilo de apego onde a sua forma de se vincular se determina a partir de um vínculo com muito mais necessidade de contato, de segurança e de disponibilidade do parceiro, tá? O estilo ansioso, como o próprio nome diz, é uma pessoa que se preocupa mais com o relacionamento, uma pessoa que precisa de mais contato, mais proximidade, tá? Já o estilo evitante, nós temos um perfil oposto. Enquanto o ansioso ameaça para o relacionamento, ele identifica uma ameaça para o relacionamento quando há distanciamento, há afastamento do outro, no evitante a pessoa se sente ameaçada com muita intimidade. Então, quando fica tudo muito sério, muito íntimo, muito próximo, é comum a pessoa começar a se sentir desconfortável e até mesmo sufocada, dependendo de como é a dinâmica da relação, tá bom? Então, pensa, nós temos 2 perfis muito diferentes. Agora, vamos imaginar essas 2 pessoas, um com cada um, se relacionando dentro de um mesmo casal. Um casal, um que precisa de proximidade e que quer ficar agarrado, e o outro que vê esse negócio como algo horrível, assim como, meu Deus, me estou sufocando, me deixa sozinho. Difícil, né? Desafiador. Então a gente vai conversar primeiro sobre isso e no final da live eu compartilho com vocês sobre o apego seguro, tá bom? Estilo ansioso, eu super ansioso. Ótimo, Débora, que bom que você identifica. E aí, gente, além do estilo, né, de apego que eu comentei com vocês na semana passada, na live da semana passada, é importante lembrar que existem também outras questões, outros aspectos que influenciam na sua forma de se relacionar, tá bom? Então, às vezes você pode ter um estilo de apego ansioso, mas contribuindo com isso um funcionamento também da forma de se relacionar que também não é muito legal, né? Ou você pode ter um estilo de apego ansioso, mas você tem também o conhecimento sobre o seu estilo, sobre o que é um gatilho para você,
sobre quais são os pontos de sensibilidade numa relação, como você pode se relacionar de uma forma mais saudável. Então, o fato de você ter um estilo de apego X ou Y não faz de você uma pessoa problemática, uma pessoa com problemas, sabe? Que tipo, nunca vai ser feliz no amor. Mas o seu estilo de apego, de apego é ótimo, né? O seu estilo de apego é uma base de informação para você, para que você possa ir entendendo o seu funcionamento e você também possa entender como você se relaciona com as pessoas. E aí, quando você está na relação, tendo essa base de informações, te ajuda também a prestar atenção na forma como o seu parceiro se relaciona. E aí você pode ter também uma ideia aí de poder ter conversas com o seu parceiro, negociar coisas importantes, né? Enfim, aprofundar um pouquinho mais essa intimidade na relação, tá? Então vamos lá, estou vendo aqui que vocês mandaram, se vocês mandaram algum comentário, fiquem à vontade para mandar dúvidas, tá bom? Perguntas, comentários, meu cachorro tá zanzando por aqui, e eu vou começar a introduzir então um assunto sobre essa relação com esse estilo misturado, né? Quando o relacionamento é misto. Ô amor, dá um jeito no Thor. O Thor tá fazendo muito barulho, gente, tá me atrapalhando. Enfim, então assim, né? Vamos lá para pensar num relacionamento quando um precisa de intimidade e o outro vê a intimidade como ameaça, né? Por que é tão delicado esse relacionamento? Esses dias atrás até teve uma seguidora que me pediu para eu gravar um podcast sobre isso, mas um podcast eu acho que ficaria até muito... um tempo mais restrito, né? Então acho que na live aqui eu consigo também tirar dúvidas de vocês. Enfim, vocês contam pra mim também se vocês já estiveram numa relação mais ou menos assim, tá? Mas o que eu acho que é o grande desafio na questão de você ter um relacionamento onde existe esse misto, né? Uma pessoa com apego ansioso e a outra com apego evitante. É que as duas pessoas acabam tendo as suas necessidades não atendidas. No caso, a pessoa que tem o estilo ansioso, a sua necessidade de conexão profunda, de entrega, de disponibilidade, não é oferecida. Por quê? Porque a pessoa que tem o estilo evitante é muito mais na dela. Ela gosta mais dessa distância, ela se sente mais confortável dentro de um relacionamento quando há uma certa distância, às vezes até uma certa barreira, né? Então, fica complicado quando a pessoa que tem um estilo ansioso, que precisa desse tudo, e a pessoa que tem o evitante não se sente bem em dar esse tudo. Faz sentido para vocês quando eu trago qual é o grande X de conflito num relacionamento desse tipo? Me contem aí. E aí, gente, o que a gente precisa saber? É que apesar do estilo de apego não ser você estar condenada, né, ou condenado ao seu estilo de apego, tipo, nossa, o meu estilo de apego é ansioso, então tô lascado pelo resto da vida, nunca vou mudar. Não necessariamente, né, mas a pessoa tem que querer, né, tem que querer se desenvolver, entender como é a forma dela de se vincular, né. Então, por exemplo, se você tá com um parceiro que tem um estilo evitante, que é muito comum, né? Se a gente for pensar aí, a gente tem visto que as pessoas que têm o estilo evitante ficam solteiras com mais frequência. Por quê? Porque quando a relação começa a ficar um pouco mais aprofundada, pode acontecer dela se sentir ali sufocada e ela terminar o relacionamento. Ela não consegue manter quando a coisa começa a ficar muito profunda, muito séria. Ela pode cair fora, porque é desconfortável para ela ter esse tipo de vínculo, né? Então é mais comum quando você tá conhecendo alguém, quando você tá começando a namorar e tal, você perceber esse estilo de apego, né? E você se sentir assim meio confusa com os sinais que essa pessoa apresenta, tá? Então eu vou trazer aqui pra vocês alguns sinais dessa armadilha. E esse conteúdo que eu tô trazendo, gente, é a partir de uma pesquisa que saiu de um livro, né? Que é do livro Apegados, que inclusive foi o livro que nós utilizamos na última turma do grupo do livro, e é um livro assim fantástico. Quem quer se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de autoconhecimento no relacionamento, super recomendo. Então eu vou trazer informações que estão contidas nesse livro, tá bom? Apegados, o nome. Nós temos aqui alguns sinais importantes que eu acho que é legal vocês verem se acontece com vocês ou se já aconteceu, tá?
Primeiro de tudo, gente, é que estar numa relação com uma pessoa ansiosa e a outra evitante, é comum você sentir que você está dentro de um efeito montanha-russa. Então, no alto da montanha-russa é quando a pessoa que é evitante está disponível emocionalmente. Então, ela se conecta, ela se entrega, ela vai lá, fica com a pessoa, ela mostra os sentimentos dela, lindo, maravilhoso. Aí, do nada, as coisas ficam mais íntimas, mais profundas, a pessoa começa a se sentir desconfortável e aí ela vai se distanciando. E aí, para o ansioso, desce com uma queda livre. E aí, desce a montanha russa e aí fica lá embaixo, quando o evitante se sente sufocado e aí ele começa a se distanciar e isso fere a pessoa que tem o estilo ansioso, tá? Esse efeito montanha-russa é comum por quê? Porque a pessoa que tem um estilo evitante geralmente é a que vai estabelecer esses limites. A pessoa que tem o estilo ansioso é chicletinho, gosta de ficar juntinho, gosta de ter bastante momento junto, quanto mais melhor. Vocês já tiveram um relacionamento assim? Com alguém que quando você se aproximava mais, essa pessoa se distanciava? Ou quando ficava a coisa mais séria, você começava a perceber que as coisas estavam ficando mais sérias na relação, a pessoa às vezes começava a tirar um pouco o pé do freio, o pé do acelerador, perdão, e saindo um pouquinho mais, segurando, né? E aí, o que acontece? Esse efeito montanha-russa também pode ser muito viciante. Então, o que é preocupante nessa questão da relação é que você entra num ciclo de carga emocional muito, muito forte e muito instável. Então, tem momentos que tá tudo muito maravilhoso e aí a pessoa tá super ali com você e aí você se sente nutrida. E aí essa pessoa se distancia e aí você fica confusa. Aí depois a pessoa se reaproxima e você fica no auge de novo. Tá? Então, depois se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse efeito montanha-russa de um relacionamento, que acho que isso daí dá uma live sozinha, só pra falar sobre isso. Depois, manda aí nos comentários se vocês querem montanha-russa. Manda aí, pra eu saber. E aí, esse efeito, né, nossa, tá tudo lindo, não tá mais. Tá tudo lindo, não tá mais, pode gerar um certo vício, né? Porque você fica confusa e aí você fala, a relação não é ruim num todo. A relação tem coisas boas. Então, eu vou ficar aqui, né? Tem coisas boas, é legal, tal, beleza. Mas, ao mesmo tempo, tem esses momentos em que a pessoa se distancia e aí gera uma angústia, uma ansiedade muito grande, um questionamento, né? Às vezes a pessoa fica, poxa, o que eu fiz de errado? Será que eu que sou o problema? Será que eu não sou o suficiente, né? E aí, trazendo essa questão do não sou o suficiente, só um parênteses importante, gente. Hoje eu estava numa sessão até com uma paciente, aí a gente entrou nesse assunto, e isso é uma coisa bem importante, assim. Existe uma certa fantasia que o amor romântico traz pra gente. O que é o amor romântico? Pra quem é novo aqui ou é nova aqui e não conhece, né, as nossas lives, não sabe aqui. Essas lives, gente, é um projeto que eu tenho aqui de trazer informações para vocês acerca da construção do relacionamento saudável e você conquistar o seu amor saudável, tá? Seja você que está numa relação hoje ou não, esses conteúdos contribuem para você começar a se relacionar melhor com você, tá? E também com os outros, tá bom? E aí, o que é o amor romântico? O amor romântico é esse amor da fantasia, é o amor de novela, de filme. Esse amor de novela que a gente vê, que tem a montanha-russa, que o mocinho e a mocinha vivem brigando, e aí, nossa, acontece um desafio, aí eles se separam, aí eles voltam, aí, nossa, aí sempre tem a recompensa no final da novela, que é o quê? Eles casando, tendo 5 filhos. Não é assim as histórias? Ou os livros de fantasia, sabe? Eu adoro esses livros de fantasia, romance e tal. Crepúsculo, 50 Tons, nossa, que coisa linda, né? A gente fica toda encantada, ai, que lindo, maravilhoso. Sempre nessa história, né? Muitos desafios, muito, muito, muito difícil para depois no final ser aquela coisa maravilhosa, né? Então, o amor romântico traz a ideia de que a gente encontra a nossa metade da laranja, a tampa da nossa panela, a nossa alma gêmea, né? E o amor romântico, infelizmente, ele acaba trazendo muitas fantasias para nossa cabeça em relação ao amor.
Na realidade, nós nunca vamos ser 100% suficientes para ninguém. Para ninguém. Nem para o nosso parceiro amoroso. E vice-versa. A pessoa nunca vai ser 100%. 100%, gente. 100%. Copo cheio até a tampa. Tá? 100% suficiente. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar se retirar para estar com você naquela relação. Você vai estar, nossa, tô com um problema pessoal, tô com uma dificuldade minha, sei lá, alguma coisa da minha história de vida, eu vou precisar me recolher, então eu não vou estar o tempo todo disponível para dar tudo que o outro espera de mim, tá? Então essa ideia, essa fantasia de que você precisa ser 100% suficiente ou de que você procura alguém que seja 100% suficiente para você, é uma fantasia que provavelmente vai te levar à frustração, tá? Então esse parênteses é importante a gente falar. Não esqueçam, a gente vai, por exemplo, eu me sinto suficiente pro meu marido, ele me ama, eu sei que eu consigo, né, oferecer as coisas que ele precisa na relação, mas eu sei que eu não ofereço tudo que ele precisa porque eu sou um ser humano. Eu não tenho como oferecer 100%. Eu não sou aquela coisa de a divindade, né? Que tem poderes e que tem tudo, absolutamente tudo. Eu não tenho. Por exemplo, meu marido pode querer, sei lá, ser rico, ganhar na loteria, alguma coisa assim que tá fora do meu controle. Eu vou ser insuficiente nesse sentido, né? Eu posso contribuir, eu posso trabalhar com ele, eu posso ajudar? Posso, mas eu não tenho como ir lá e simplesmente ganhar na loteria pra ele, tipo, a hora que eu quero pra ser 100% ali, né? Um exemplo meio bobo, mas só pra vocês entenderem, tá? Então, essa fantasia da suficiência é uma coisa que gera uma angústia muito grande nas pessoas, tá bom? E aí, quando você tá num relacionamento que atiça ainda mais a sua sensação de insuficiência, né? Porque vamos pensar, você que tem o seu apego, vamos supor que aqui tem mais pessoas com estilo ansioso, né? Então vamos supor que você que tem o estilo ansioso, você dá o seu melhor pro seu parceiro. Você se mostra disponível, você diz que ama, você tenta ajudar ele quando ele tem uma dificuldade, você oferece suporte quando ele precisa, você ajuda ele com a família dele, você faz tudo que você pode, presenteia, você faz o que dá. E aí o que acontece? Essa pessoa, mesmo assim, quando você dá esse seu melhor, essa pessoa se sente sufocada e sai. E se distancia, precisa de um tempo para ela, precisa ficar distante um pouco que está muito profundo. Isso gera a sensação de insuficiência. Poxa, o meu melhor não é o suficiente. Faz sentido? Então, estar numa relação onde você não consegue atender pelo menos o mínimo das necessidades do outro, também alimenta esse sentimento de insuficiência na relação. Então, assim, nós vamos ser insuficientes? Sim, faz parte. Nós nunca vamos ser 100%. Mas existe um ponto entre a gente conseguir oferecer pelo menos a troca. Você sentir, olha, mesmo eu não podendo oferecer 100%, eu encaixo dentro das necessidades do que o outro precisa num relacionamento e o outro encaixa naquilo que eu preciso para ter dentro de um relacionamento para eu me sentir feliz. Se eu não consigo me sentir feliz na relação, ou se eu percebo que o meu melhor não é o suficiente para o outro, né? Porque o meu melhor afasta o outro, isso gera angústia e sofrimento. Vocês já passaram por isso? De você dar o seu melhor para alguém, você ser assim, tentar ser a melhor pessoa e essa pessoa não conseguir gostar de você? Vocês já viveram essa dor? É muito doloroso, né? Me contem aí, gente, no chat, pra eu saber, nos comentários. No chat não, nos comentários. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Sou ansiosa quando gosto e o outro não. Quando não gosto muito, me sinto evitante. É possível isso? Dri, eu acho que não, acho que aí não entra na questão do estilo de apego, porque eu acho que pode ser que tenha uma questão, precisa, né, entender um pouquinho mais, mas pode ter uma questão sua
é muito mais sobre a sua forma de se conectar com pessoas que estão indisponíveis, de você gostar de quem é indisponível. Pode ser uma pessoa que tem um estilo evitante, ela pode procurar parceiros que são mais indisponíveis? Pode, porque aí é certeza que não vai virar nada muito sério, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem um apego evitante, ela pode se relacionar com alguém que é casado, por exemplo. Porque o casado não vai querer casar com ela, né? Ou, né, acho, não sei. Então, assim, ele não vai sair do casamento, não quero que ele nem que ele saia do casamento, eu quero ficar aqui nessa posição, né? Pode acontecer, mas precisa de um pouco mais de informação, Dri, pra gente conseguir entender se realmente o seu caso, você oscila no seu estilo de apego, porque geralmente a gente tem um estilo de apego mais que é o nosso, né? Assim, a nossa forma. Então, eu tenho mais esses traços. Então, não sei. Na sua afirmação, sou ansiosa quando gosto e o outro não, assim, eu acho que é até compreensível você ficar ansiosa quando você tá com alguém, você percebe que a pessoa não gosta de você, né? Porque você tá ali querendo algo com essa pessoa e essa pessoa não tá querendo, né? Agora, quando você não gosta muito, é natural que você não queira ficar com uma pessoa que você não gosta muito. Faz sentido? Como é que você vai sentir, assim, tranquilidade, tipo, uhul, maravilhoso, com uma pessoa que você não tá muito empolgado, você não quer estar ali, você não gosta muito da pessoa, entende? Então, acho que, assim, é super possível, sim, o que você falou. Você tá ansiosa porque você quer ficar com alguém, né, e essa pessoa não gosta de você, e quando você não gosta muito, você não fica ansiosa, você não quer tanto, então você não se esforça tanto assim, tá bom? Esclareceu, Dri? Me conta aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Oi, Laís. Seja bem-vinda. Então, minha gente, nós temos esse primeiro ponto da montanha-russa, que é o que eu comentei, tá? Aí, a gente tem também uma questão de ato, que a gente, lá no livro eles falam, né? Que é o ato emocional de tentar contrabalancear essa situação, né? Então, quando o estilo evitante... ele tenta mostrar, né? Não, mas a minha atitude, eu sou independente, né? Então, assim, usa, né, a característica dele de ficar distante, né? Como algo bom, né? Então, se sente poderoso, se sente superior por ser uma pessoa mais independente, por não querer tanto esse tipo de contato, por não ser tão dependente, tá? Isso daí é uma coisa que acaba acontecendo com o evitante, né? E no caso do ansioso, o que rola? É que quando o gatilho emocional, o que é o gatilho emocional? É, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui, do parceiro identificar uma ameaça. Você tem o seu estilo ansioso e acontece algo que seu parceiro se distancia, por qualquer motivo que seja, tá? Isso ativa emocionalmente um gatilho e faz com que você se sinta mal com você se sinta inferior e tal, né? Então, é um relacionamento que pode gerar um sofrimento por esse sentido também, né? Imagina, você, sempre que seu parceiro quiser ficar um pouco mais na dele, tiver alguma situação que ele precisa se recolher, ou quando ele sentir que as coisas estão ficando muito íntimas, e você pensa, poxa, é isso que a gente precisa, a gente ficar íntimo, a gente ficar juntinho, gostoso, sentir segurança. Quando começa a acontecer isso, esse parceiro se retira. Isso gera uma angústia muito grande, né? Então isso também é muito ruim quando você tá num relacionamento com alguém que tem um estilo diferente, oposto do seu, tá? E aí, assim, o relacionamento assim, gente, pode até durar um certo tempo, tá? As pessoas podem até continuar juntas e tal, mas vive num atrito, num conflito de insatisfação. Então, é uma reclamando de um lado, outra reclamando do outro, mas as coisas podem não se resolver, né? Principalmente porque quem tem um estilo de apego ansioso tem muito mais intolerância a questões de abandono e de rejeição. Então, é muito mais sensível a isso. Então, o que pode acontecer, e aí eu acho que é um risco muito importante, você acabar cedendo aos desejos, ao jeito do outro distante, é o jeito dele, mesmo você ficando insatisfeita na relação, só para tentar manter aquela relação com você.
né? Manter a pessoa ali com você. E aí eu acho isso muito perigoso. Por quê? Porque você aceita uma condição de relacionamento, mas que não atende às suas necessidades. Só que pelo medo de ficar sozinha, pelo medo do abandono, pelo medo de ser rejeitada, você acaba cedendo para agradar o outro e para que o outro fique na relação. Vocês já fizeram isso? A Adri falou que sim. Oi, Ju. Seja bem-vinda. Então, gente, isso pra mim é um fator de perigo, tá? É um fator de risco que vocês têm que ficar atentas pra ver se vocês não cometem isso, né, com frequência. Aí, pode acontecer também, quando o relacionamento as pessoas têm esses estilos de apego muito diferentes, né, opostos, você apresentar uma dinâmica na relação com muita briga, sabe? Muita briga. Então, é sempre uma insatisfação. Ah, porque você enche muito meu saco. Aí a outra é porque você não fica comigo, porque você não me dá atenção, porque você não cuida de mim. E o outro fala, porque você é muito carente. Então, as brigas, às vezes até desnecessárias, acabam rolando, né? E aí, fica aí também uma dinâmica assim, eu vou ficar, porque pode ser pior eu sair dessa relação, né? Então eu vou tentar mais um pouco. E fica na esperança. A gente fica na esperança. Nossa, quem sabe melhor. Aí a pessoa parece que entende e tal, mas por ser algo que é muito dele, né? Então assim, não, vou tentar, amor, tá bom, tal, você conversa. E aí a pessoa fala que vai tentar e ela não consegue porque tem a ver com a forma como ela se vincula, né? Por isso que eu falo, existe a possibilidade de você construir uma forma de apego mais segura? Tem, super tem. A terapia tá aí e contribui muito nisso. Inclusive, eu sou exemplo disso. Assim, eu senti uma mudança muito grande no meu estilo de apego. Ainda tenho traços do estilo de apego ansioso? Super, super tenho. Mas eu tenho muitos traços do estilo de apego seguro também. Tá? Então, isso é uma construção. Com o tempo, a gente vai fazendo isso também. E a terapia ajuda muito nisso, tá, gente? Só que qual que é a questão? Não é que o psicólogo, a pessoa vai lá, vai na terapia e o psicólogo vai falar, olha, faz X, Y, Z, acabou, resolveu o seu problema. Não é igual médico, que o médico chega, receita uma medicação e você toma e acabou o seu problema, sei lá, sua dor, sua doença. No caso da terapia, depende muito da própria pessoa e construindo hábitos e trabalhando dentro dela com o processo de terapia, hábitos mais saudáveis para se relacionar também, mas também cuidar das feridinhas que influenciaram nessa construção desse apego que a gente está falando, tá? Então, as pessoas que têm o estilo de apego ansioso ou apego evitante têm questões da sua própria história de vida, inclusive podem ter traumas na vida que precisam ser olhados e a pessoa precisa lidar, tá bom? E aí, o que eu acho que é uma questão assim, eu vejo muita gente se relacionando dessa forma, sabe? E é uma coisa que me preocupa, porque acha que o mercado, né, a disponibilidade de pessoas aí no mundo tá pouca. Tem pouca gente que quer namorar, pouca gente que quer se relacionar, né? E aí acaba o quê? Aceitando o que tem. E não filtra de fato o perfil da pessoa. Nossa, essa pessoa quer namorar comigo, beleza. Mas eu quero namorar com essa pessoa? Essa pessoa tem características que me parecem ser características que me agradam dentro dos meus valores, do que eu preciso? Ou eu fico mais nesse ciclo de, ele quer namorar comigo, então eu vou aceitar porque eu não sei quando vai ser a próxima pessoa que vai querer namorar comigo, né? Então aceita porque é o que tem, tá? E aí vocês podem estar se perguntando nesse momento, nossa, mas será que então, mas se a pessoa, o casal se ama, um sendo com um apego ansioso e o outro evitante, será que mesmo com amor, tem jeito? A pessoa, se o casal se ama, será que tem jeito? Tem como ajudar? Tem como resolver? Eu acho que pode existir um certo um acordo,
Mas eu não acho que vai acontecer das pessoas ficarem totalmente satisfeitas nessa relação, porque são perfis muito diferentes, necessidades muito diferentes. Então, geralmente, como eu falei pra vocês, o apego ansioso acaba cedendo pelo medo do abandono. E aí a pessoa que acaba ficando mais insatisfeita é de um lado e a outra fica atendida, né, emocionalmente, tipo, ai, beleza, ela entendeu, ela vai ficar mais distante. Mas a pessoa que tem um estilo ansioso vai sempre se sentir ali com um buraco, faltando algo nessa relação, tá? Oi, Roseli, bem-vinda, Kaline. Se sintam muito à vontade aí para participar da live, mandar seus comentários, suas dúvidas. E aí, assim, o que eu acho que também é um alerta importante para eu fazer aqui para vocês. É que ficar numa relação assim, quando a gente ainda tá bem apaixonado, da hora, pode rolar. Mas, com o tempo, as coisas podem se agravar, né? Por quê? Porque essas diferenças podem transbordar para outras áreas da vida. Então, às vezes, tem a ver com a forma como vocês se vinculam, mas não tem, vocês não conseguem entrar em acordo também em relação a outras coisas da vida, né? Então, afeta as outras áreas da vida. Por exemplo, passos que vão sendo levados para um relacionamento. Quando você namora com alguém, você pensa, poxa, eu vou namorar, vou ter um período ali que eu vou ficar com a pessoa, depois eu vou sentir uma necessidade de começar a dar um próximo passo nessa relação, seja porque vocês querem casar, seja porque você quer ter uma família, não sei, né? E aí vamos pensar, se a pessoa que tem um estilo evitante tem medo de muita intimidade, imagina se essa pessoa fala, eu não vou ter filho com essa pessoa, por quê? Porque ter filho é um vínculo para sempre, né? E aí essa pessoa fica angustiada com a ideia de ficar vinculada com o outro, e aí um quer ter filho e o outro não. Um quer casar e o outro não. Um quer focar para morar fora e o outro quer ficar perto da família. Então, às vezes, essas diferenças começam a pesar muito conforme vão passando as fases do relacionamento. Então, por isso que eu acho muito importante, quando a gente começa a namorar, a gente também conversar sobre o futuro. Claro que a gente não tem como saber, né? Você começa a namorar um mês, então, você vai ter filho comigo quando? Não é assim, né? Não é desse jeito. Mas, quando houver possibilidade desse tipo de conversa, né, quando vocês acharem necessário, conversem sobre isso, sabe? Sobre possibilidade de ter filhos. Já vi casais se separarem porque um queria ter filho e o outro não. Só que eles não sabiam disso, eles nunca tinham conversado sobre isso e acabaram tendo uma briga muito grande porque ninguém queria ceder e se separaram. Né? Então, isso daí é muito importante, tá? Outra coisa, pode piorar também porque, geralmente, no caso do estilo evitante, isso é comum, é que a pessoa evita, inclusive, conversar sobre os problemas da relação. Por quê? Porque quando a gente precisa conversar para ter uma DR, a gente precisa se sentar e aprofundar aquele contato. Aprofundar aquela proximidade, né? Conversar sobre coisas íntimas. E aí isso pode gerar algo de incômodo, né? A pessoa fica se sentindo incomodada de estar tão próxima e aí ela evita ter aquelas conversas porque a conversa é muito profunda, não gosto, tá? E aí a pessoa que é ansiosa, que tem um apego ansioso, ela vai percebendo que cada vez mais que ela tenta conversar, mais o outro se retrai. E aí ela vai abrindo mão cada vez mais, ela perdendo terreno cada vez mais nessa relação, perdendo voz, deixando de ser ouvida, deixando de ser atendida, e ela vai abrindo mão cada vez mais, né? Então, assim, pode ser bem perigoso, né, gente? E aí, assim, quais são os riscos que você, se você tá hoje num relacionamento assim, quais são os riscos que você corre se você escolhe, mesmo sabendo de tudo isso, que é uma opção, né? Você decidir ficar numa relação com uma pessoa com apego evitante ou ansioso, né? Diferente do seu. Primeiro que, se você é a pessoa que tem um apego ansioso, né?
se você mesmo assim tentar restaurar ali o contato, enfim, tentar negociar e tal, mas mesmo assim não funciona, mas você quer ficar, quem tem um apego ansioso vai ficar revivendo situações de rejeição de forma frequente. Por quê? Porque sempre que as coisas ficarem íntimas demais, o evitante segura um pouco, tira o pé do acelerador e se recolhe. Tá? Então você pode vivenciar essa situação de rejeição muitas vezes. E dependendo da pessoa, essa situação é muito dolorosa. Quem aí já passou por rejeição amorosa? Manda aí pra mim. Ou manda um coraçãozinho aí pra eu saber. Dá um coraçãozinho aí. Quem já teve rejeição, já viveu rejeição amorosa? O quanto é doloroso. Estando numa relação, né? Tipo, você tá na relação com uma pessoa e essa pessoa te rejeita ali por algum motivo. Ou você, quando você tá gostando de alguém, essa pessoa não quer ficar com você, ou termina com você, no caso. Quem já viveu isso? Eu já. É muito doloroso, né? Então, dependendo da forma como você lida com a rejeição, isso também pode ser uma ferida muito grande. E aí pode ser muito doloroso para você ficar vivendo tudo isso de novo. E o medo de viver de novo outra rejeição dentro da relação pode te deixar ainda mais ansiosa. Por o medo do medo da rejeição, sabe? E aí isso vai virando um ciclo. E aí você pode ficar o quê? Cada vez mais pequenininha na relação. Porque você vai tentando se encaixar no outro, nas necessidades do outro e deixa de olhar para as suas. Tá? Outra coisa, se você decide ficar na relação dessa forma, é importante você aceitar algumas verdades, né, dessa relação, tá? Primeiro entender que a culpa não é sua, né? Entender que o outro tem um funcionamento diferente do seu e que isso não quer dizer que tem a ver com você, que você não é uma pessoa legal, que você não é interessante, né? Você vai precisar cuidar muito da sua autoestima para que você consiga lidar com os momentos em que essa pessoa se distancia sem entender que isso tem a ver com o seu valor. Conseguir separar o distanciamento do outro com eu não tenho valor para ele. E isso é difícil, gente, numa relação, a gente fazer isso, porque muitas vezes a gente valida, né, o quanto a gente é importante para o outro dentro dessa troca. Então, se o outro se distancia, vocês concordam que isso gera um questionamento? Tá? Outra coisa é criar comportamentos e pensamentos disfuncionais. Você vai precisar tomar muito cuidado com isso. Porque você que tem um apego ansioso, você pode começar a questionar muitas coisas da relação. Se ele tá com alguém, se ele tá, sei lá, tendo um caso. Enfim, né, várias questões. Então, ser rejeitada de forma recorrente na relação, viver sentindo que você é culpada, que você é insuficiente, que você não tá ali, que você não é uma pessoa que agrada essa pessoa totalmente e tal, isso vai adoecendo você também com o tempo, né? A Adri falou que já passou por situação de rejeição, a Dai também, ó, é muito doloroso, nossa, é horrível, né? Então imagina você ficando num relacionamento sabendo que isso vai acontecer de forma recorrente. É muito perigoso, né? Então, a gente precisa saber também a hora de parar, de lutar pela relação. A hora de abandonar o barco, abandonar o sonho, né? E pensar, será que vale a pena investir nisso? Será que eu realmente quero ficar numa relação assim por 20, 30? Vamos imaginar esses casamentos longos, né? Quando você fica com a pessoa por tantos anos. Você consegue se imaginar vivendo com alguém que tem esse perfil por 20, 30 anos? Manda aí, quem consegue? Quem conseguiria? Manda aí, eu sim, ou eu não. Você viver isso por anos na sua vida, sendo rejeitada. Eu não. Eu não dou conta disso não, gente. E eu não mereço isso. Eu preciso de uma relação que eu me sinta satisfeita, que eu me sinta suficiente,
né? Deus me livre. A Mayara falou: oi, Mayara, querida, tudo bem com você? A Mayara já participou do grupo do livro, né, Mai? Hoje falou: isso é péssimo. E eu também, não dou conta não, sabe? Sai fora. Então, aceitar também é uma coisa muito importante, aceitar, se você decide ficar nessa relação, gente, aceitar que sempre vai ter uma barreira ali. Que sempre vai ter uma barreira que vai acompanhar vocês na relação e que você sempre vai ter sabe? É como se você ficasse numa relação que a pessoa tivesse uma barreira e você ficasse tentando forçar essa barreira o tempo todo pra entrar. Vocês já passaram por isso num relacionamento? Parece que você tem que forçar pro outro gostar de você. Você tem que ficar tentando forçar o seu espaço, porque por si só o cara não faz isso, ou a mulher, enfim. A pessoa não faz isso, né? E aí, entender que se você fica nessa relação, você sempre vai estar com a sensação de que falta alguma coisa. Você sempre vai ficar nessa sensação de que falta. Você vai estar sempre com aquela angústia no fundinho do coração, dizendo: tá faltando, não tô tão satisfeita, eu não tô feliz 100% aqui, né? O problema é que a gente acha que as coisas vão mudar, mas nunca muda. Às vezes a pessoa pode até querer mudar e às vezes ela não consegue. Então eu concordo, né? E essa fantasia da mudança, gente, é uma coisa assim, mesmo que essa pessoa fale assim: olha, eu vou pra terapia, eu quero melhorar o meu jeito. Eu vou pra terapia, os dois, cada um pra sua. E os dois começam a trabalhar. Não é instantâneo, mesmo assim não é instantâneo, né? E tem pessoas, gente, que tem uma história que, enfim, o funcionamento dessa pessoa é assim, tá? Então é muito cansativo, né? Eu vi até o comentário aqui, ó. Vivia cansada e angustiada. E é cansativo mesmo, você vive assim, meu Deus, não consigo entrar. Parece que tem aquela barreira mesmo, invisível, que você fica forçando, né? E aí a pessoa não deixa você chegar mais perto. E você quer mais. Você quer mais, você quer ir além, você quer ter tudo nessa relação. E a pessoa só quer metade. É muito ruim, né? Ó, a Gi falou: eu não, uma hora a pessoa desiste. A Mayara falou: hoje sou mais fechada para relacionamento. Mai, você quer se relacionar? Você quer ter alguém? Você quer ter um namorado? Você quer ter um parceiro? Você quer ter família? Você quer casar? Conta aí pra gente, só pra eu trazer uma informação aqui, só pra saber. A Dai falou: e quando a pessoa te dá esperança no início e depois esfria? Então, pode ser que isso tenha a ver com o apego evitante, né? A gente sabe que a pessoa que tem apego evitante, no começo, ela começa o quê? Ela ainda não tá profunda a relação, né? Você tá no começo, você ainda não conhece direito o outro, vocês ainda não têm uma intimidade muito grande. Então pode acontecer, quando a pessoa tem um apego evitante, no começo ela realmente ser muito legal, ela super se entregar, ela super ser ali, sabe, super emocionada, legal, gostosinha. Mas quando as coisas começam a ficar mais sérias, ela começa a sentir o peso do compromisso e aí ela se retira, né? Isso é uma possibilidade. E tem a outra possibilidade, gente, que é o povo que não dá conta de um relacionamento. Que no começo da relação curte quando tá apaixonado, aí quando a paixão começa a passar, vaza porque quer se sentir apaixonado o tempo todo. Mas também existe, viu, Dai, aquela possibilidade, que é a possibilidade natural do ciclo da paixão, que é você se apaixonar, existe aquela coisa super gostosinha do início da paixão, que pode, segundo os estudos da paixão, durar de 1 a 3 anos mais ou menos, né? E depois esfria a paixão e começa pelo convívio, você começa a construir, você pode começar a construir o amor, né? O amor, ele depende de convívio. A paixão tem a ver com a fantasia. Então essa coisa no começo tá mais quente, de ser mais empolgante, de ser mais legal, de ser aquela coisa de tipo, meu Deus, aquela loucura de estar com o outro, é comum porque e tem muito a ver com a nossa fantasia que a gente cria do outro. Mas uma hora passa.
E quando passa, a gente começa a entender quem é aquela pessoa de verdade, porque sai aquele véu da ilusão da fantasia, da paixão, e a gente começa a enxergar o outro de verdade, né? E aí, quando a gente enxerga o outro de verdade, a gente vai fazer uma escolha. Esse cara é legal pra mim mesmo? Essa pessoa tem a ver com o que eu procuro pra ter um relacionamento a longo prazo? Ou passou a paixão, quebrou o encanto e realmente ele não é o que eu esperava e eu sigo o meu baile para outros tipos de relação, tá? Então tem esses aspectos todos. Faz sentido, Dai? Clareia isso para você. Conta aí o que você acha, quero saber. A Adri comentou o seguinte, ó. Isso é o pior, a pessoa deixa você gostar para te falar que não quer relacionamento, só quer encontros casuais. Tem isso também, Adri. O que eu tenho sentido? Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho percebido pelos relatos, né, das pessoas que me mandam mensagem, até algumas pacientes minhas, que agora tá rolando um movimento, acho que não sei se é de agora, tá, gente? Mas enfim, vou trazer da informação que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Uma coisa mais sofisticada da sedução, que é fazer a menina se apaixonar, pra ela entregar tudo. Tudo que ela tem, o melhor que ela tem, assim, nossa, ela se entrega, assim, de cabeça. Aí o cara suga o que pode, ou no caso a menina, porque também tem mulheres que fazem isso, tá? E depois que teve o que queria, beijos, minha querida, e vai embora. Tem sim. Por isso que é importante, e aí vocês precisam assistir a live da confiança e das camadas da intimidade, tá? A gente vai ter, em breve eu compartilho com vocês como vocês vão poder acessar as lives antigas, mas eu já fiz 2 lives, uma sobre confiança e outra sobre as camadas da intimidade, tá? Deixa eu beber uma água aqui. A Mayara falou, mas quando eu penso que posso passar por isso, já canso e mudo o foco, tô cuidando mais de mim agora. Ok. Se é isso, se você sente que essa é a sua prioridade, ok, né? Mas o que eu quero dizer, Mayara, é importante você entender que você quer um relacionamento e não tem nada de errado com isso, tá? Não é um problema, nossa, essa mulher tá querendo namorar, credo, que carente, não sei o quê. Não tem nada de errado em você querer ter alguém, tá? A questão é quando você quer alguém a qualquer custo, acima de qualquer coisa. E aí você faz qualquer loucura, inclusive se colocar em risco, tá? Então cuida de você mesmo, que com certeza isso daí vai virar resultado. Os meus estão durando só 3 meses. É verdade, nisso tem muita fantasia. E quem se casa com menos de 1 ano de relacionamento? Dá, isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que a gente fala assim, quando é casamento, principalmente, nossa, me conheci e casei com 3 meses. Tem grandes chances de dar ruim. Tem chance de dar certo? Tem. Tem pessoas que fazem isso que funciona? Tem. Mas tem muito mais chance de dar errado. Tá? E o fato da pessoa continuar junto, ela casou com 3 meses de namoro, sei lá, e tá junto até hoje, eles estão juntos há 5 anos. Eles estão felizes? É um relacionamento saudável? Porque pode até ficar. Porque acredita que não pode separar, porque tem filhos, porque sei lá o quê, porque financeiramente não dá pra separar, enfim, whatever. Mas às vezes a pessoa fica, mas não que tá dando certo a relação de sentido de saudável. Às vezes está na relação porque convém, porque tem medo de sair e não porque tá saudável, tá? Então faz muito sentido, Dai. Obrigada pela sua contribuição, adorei. Eu adorei as lives da camada da intimidade, foi maravilhosa. Pois é, essa live aí foi muito legal. Em breve vocês vão poder acessar. Então, minhas queridas, é o seguinte, né? Sobre o estilo, né, os relacionamentos com esse estilo. Qual é a opinião de vocês? Se você olhando pra você, me conta aqui nos comentários. Se fosse com você, você ficaria numa relação assim? Me conta. Eu sim, eu não. Manda aí, só pra eu saber. Quem tá aqui ao vivo na live. Se você, tendo todas essas informações que eu trouxe, dos riscos, das necessidades não atendidas, da possibilidade de conflitos com muito mais frequência,
com a possibilidade de que você sempre vai ter aquela sensação de que tem algo faltando, com a possibilidade de que você vai ter que lidar com aquela barreira que vai estar todo dia olhando pra sua cara. Sempre vai ter uma barreira ali, né? Então, é importante vocês saberem, até para quando vocês... quem tá namorando aqui, ou quem tá querendo namorar, quando você começa a perceber uma pessoa, né, nesse relacionamento, que tem esse perfil um pouco mais evitante, você saber que isso não vai te fazer feliz. E por mais que o cara seja incrível, por mais que a pessoa seja maravilhosa com você naquele início, se ela traz alguns traços que não são legais para você, que você percebe que podem gerar sofrimento para você, precisa ter coragem para dizer não, obrigada, eu quero alguém inteiro comigo, tá? E aí, a gente vai agora conversar, gente, sobre o apego seguro, né? Por quê? O que é importante vocês saberem do apego seguro? Como é um relacionamento de apego seguro? Para vocês entenderem se é isso que vocês procuram, para vocês saberem identificar os sinais dos caras quando vocês estão procurando, ou quando você também, além da gente querer um apego seguro do outro, você também ser uma pessoa que tem um apego seguro que pode oferecer para o outro isso. Porque não é só venha a nós, né? O vosso reino também precisa existir uma troca. Tá? Então, assim, você não tem como controlar os seres humanos da Terra, mas você tem como cuidar de você. Então, você pode investir em você para que você possa proporcionar também um apego mais seguro nas relações. E isso faz com que você se relacione de uma maneira também mais leve. Né? Como vocês entenderam, o apego seguro, o apego ansioso tem aquela necessidade muito maior de conexão e nos estudos foi comprovado que no cérebro, o cérebro da pessoa que tem um estilo de apego ansioso tem mais um funcionamento dele, né? A questão de regulação emocional, de processamento da dor é diferente. Então é comum a pessoa que tem um estilo de apego ansioso sofrer mais nas relações amorosas do que, por exemplo, quem tem um apego evitante ou seguro. Então, se você sabe que você já sofre mais, que seu cérebro dói mais, ele processa mais o sofrimento, principalmente por conta das relações amorosas, por que você vai insistir num relacionamento que a pessoa claramente não atende às suas necessidades? Entende? Vi aqui que vocês estão mandando. Eu não. Não ficaria nunca, não mais. Que linda, Kaline. Perfeita essa frase. Que frase, Gi? Agora esqueci. O que eu mando? O que eu falei? Ai, gente. A pessoa, né? Muito distraída aqui. Mas agora já não sei, já falei tanta coisa, né? Dói muito. Então. E aí é uma coisa assim, que às vezes é uma luta que você fica anos lutando num relacionamento e esse relacionamento não é satisfatório para você, né? Então, é difícil. Então, vamos conhecer agora o que é um estilo seguro, um estilo de apego seguro, tá? Basicamente, gente, o estilo de apego seguro é um estilo onde a pessoa, ela se vincula de uma forma segura, em que ela se sente confortável com intimidade e conexão. Então, ela não precisa nem de mais desesperadamente e nem de distanciamento. Ela fica confortável com a dinâmica de intimidade, né? Então, o que acontece no caso do apego seguro quando se relaciona com alguém que não é apego seguro, né? Que é o apego inseguro, que pode ser o ansioso ou o evitante. É comum que os relacionamentos que têm o apego ansioso, o apego seguro, duas pessoas com apego seguro, funcionem melhor, né? Mas a pesquisa nesse livro também identificou que não houve diferença significativa quando há um dos parceiros com apego seguro e o outro do outro tipo. Pode ser o evitante ou o ansioso, tá? Então, as pessoas com o apego seguro, gente, é muito interessante isso. Elas não apenas se saem melhor durante os relacionamentos, então são pessoas que são mais seguras para se relacionar mesmo, como elas também têm um efeito que o livro chama de efeito amortecedor,
que é o quê? Ele amortece um pouco essas questões que podem ser uma dificuldade na relação amorosa, né? Então ele acaba elevando um pouco mais o nível de insatisfação da satisfação do relacionamento, né? Então deixa o outro parceiro, que pode ser um apego que não é seguro, mais satisfeito também. E te conduzir também a ter uma relação com apego mais seguro. Eu senti isso na pele, eu com o Thiago. Eu tenho um apego mais ansioso, ele tem um apego um pouco mais seguro, né? E eu senti que com a segurança dele, que ele foi me transmitindo na relação, eu fui me sentindo mais segura para ir me entregando nessa relação também. E de trocar com mais segurança também, tá? Então, características de uma pessoa que tem um apego seguro. Geralmente é uma pessoa que é bem apaziguadora de conflito, então ela dá menos, ela tem uma postura menor, né, em relação à reatividade e ficar muito na defensiva. Então isso é bem interessante, né? Ela não é uma pessoa que fica muito nessas posturas. Então quando tem um conflito, geralmente ela pode sentar, pedir para conversar, pedir para trocar e acabou, não fica naquela ansiedade de ficar tentando brigar, de discutir. Geralmente são pessoas mais flexíveis, então conseguem aceitar as críticas, considerar realmente as atitudes dela e falar, poxa, realmente isso não foi legal, nossa, vou pensar sobre isso. Vou falar, sei lá, vou tentar negociar isso que é importante pra você. Então, geralmente, a pessoa que tem um estilo de apego seguro tem mais facilidade de lidar com as situações de conflito na relação, tá? Outra característica bem legal é de ser uma pessoa que expressa mais o que ela precisa na relação de forma mais livre, tá? Então, comunica, olha, preciso disso, isso daqui é importante pra mim. E também se mostra muito aberta em ouvir o que o outro tem a dizer, né? Então, acaba sendo um relacionamento que não tem muito jogo. Quando existe jogo de poder no relacionamento, gente, de ficar tentando controlar, manipular o outro, isso gera uma questão que não é saudável, é totalmente contra a linha do relacionamento saudável. Então, se a gente precisa ficar fazendo joguinhos no relacionamento, a gente não tá vivendo prática de amor saudável, tá? Então, não nutre isso, sabe? De ficar... A pessoa que tem um apego seguro não tem essa necessidade. O apego ansioso costuma usar muito dessas estratégias de joguinhos. Lembra que eu falei pra vocês na semana passada sobre os comportamentos de protesto? A pessoa que tem o comportamento de protesto, o que ela pode fazer? Ele demorou pra me responder, demorou 3 horas pra me responder tal dia. Agora eu não vou mais responder ele também hoje. A vingancinha. Ou provocar ciúme porque tá sentindo que o outro tá um pouco mais distante. Aí começa a fazer aquele jogo. Nossa, eu vou sair de rolê e, sei lá, vou fazer alguma coisa que vai gerar ciúme no meu parceiro. Entende que esses joguinhos não é saudável, gente. Isso daí é uma prática que a gente pode fazer, mas isso daí é importante a gente ter consciência de que não é saudável, tá? A Gi falou a frase, venha a nós é o vosso reino. E ao contrário, nada. Então, isso aí. Então, assim, precisa ter troca, né? Então, como que você quer um parceiro que não faça jogos com você, mas você fica fazendo jogo com o outro? E até no grupo do livro essa semana, a gente levou uma bomba essa semana. A Débora tá aí ainda. Sobre a questão da vulnerabilidade. A gente quer um homem aberto, disponível, um homem carinhoso, um homem sensível, que lide com as nossas emoções, né? Mas quando ele se abre, será que a gente é assim com ele? Será que a gente tá pronto, né, pra aceitar o homem sendo mais vulnerável, sendo mais sensível? Então a gente espera a sensibilidade, a gente espera a maturidade do parceiro. Mas será que eu troco com ele isso? Será que eu me coloco numa postura madura? Será que eu quero que ele me peça desculpas quando ele erra, mas será que eu consigo fazer isso também de volta? Né? Então isso é uma coisa muito importante pra gente ir avaliando com o tempo, tá? E nas relações que a gente tem.
Outras características. Uma pessoa mais confortável. Quem tem um apego seguro é mais confortável, como eu falei, com a proximidade. Então, eles não ficam fazendo barreiras, não precisam ter aquele, isso é meu, isso é seu. Não tem isso. É tipo natural, sabe? Eles procuram intimidade, não fica com medo, mas ao mesmo tempo tem os seus próprios limites ali saudáveis, né? Olha, isso não gostei muito, tal, vamos conversar sobre isso me faz mal, tal, mas de uma forma leve, tá? Geralmente são pessoas que conseguem perdoar de uma forma mais tranquila, então não fica trazendo, não fica remoendo tanto aquela coisa, sabe? De ficar fazendo vingancinha, de fazer o outro sentir a mesma coisa, aquela coisa toda. Também pode ser um outro... Assim, gente, eu tô trazendo várias características, tá? Mas precisa entender todo o contexto, tá? Eu tô trazendo as características que o livro traz de uma forma mais resumida, né? Porque lá no grupo do livro a gente destrinchou, falou muito, né? Foram 8 encontros falando só sobre isso, né? Mas aqui, de forma resumida, o apego seguro também considera o sexo, o contato, né, do sexo, também como uma forma de intimidade e não vê isso como algo ruim, né? Tem pessoas que acham que o sexo é um lugar de muita intimidade ou no sexo tenta manter um certo distanciamento, né? Então isso também é uma informação bem interessante que o livro traz. Aí começa a parte da parte assim que eu admiro mais, assim, né, do apego seguro. Quem tem um apego seguro se sente confortável também em tratar o parceiro como realeza. Isso eu sinto. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E aí, de novo, a gente tem que conseguir fazer isso com o outro também, né? Mimar o nosso parceiro, tratar de forma igual, né? Mas é muito bom, né? Ser tratada como realeza, ser tratada assim como uma princesa. Nossa, é uma delícia, né? E essa pessoa não tem medo de entregar esse carinho, esse mimo, né? Dessa forma, porque, nossa, se eu fizer demais, ela vai se apegar em mim. Se eu fizer, nossa, ela vai ficar, sei lá, carente, ela vai exigir isso de mim todo dia, sei lá, né? Então, o apego seguro fica confortável em doar, né? Em trazer esse tratamento com bastante amor e respeito. E isso é muito gostoso, né? Pra mim, um fator, assim, que eu acho incrível mesmo de quem tem o estilo de apego seguro é a capacidade dessa pessoa contribuir para que a outra pessoa que se não tem o apego seguro, né, se for ansioso ou evitante, essa pessoa começar também a melhorar o próprio estilo dela de apego. E aí tem uma frase que eu vou ler aqui porque é linda, tá? O livro fala assim: a pessoa segura cobre o parceiro com um escudo emocionalmente protetor, que faz com que enfrentar o mundo seja mais fácil. Isso daí eu achei tão lindo, assim, e é muito real. Camila, o nome do livro é Apegados, tá bom? É lindo o livro, super recomendo. Olha que lindo, cobre o parceiro com um escudo emocionalmente protetor que faz com que enfrentar o mundo seja mais fácil. Como vocês sabem, gente, eu defendo a crença de que a autossuficiência ela leva ao isolamento. Tá? Existe um nível de dependência de relacionamento que é saudável, que é a interdependência. Não é a dependência emocional, que é aquela que gera adoecimento, que é uma condição psicológica, e nem é o outro lado oposto, que é eu não preciso de ninguém e bota aquela armadura e fica sozinho no mundo. É o meio do caminho. É eu saber cuidar de mim quando não tiver ninguém comigo, mas eu me permitir ser cuidada, eu me permitir ser amada e receber cuidado do outro de uma forma de interdependência, tá? Então, o nosso bem-estar contribui para a felicidade do outro, a felicidade do outro também acaba contribuindo para o nosso bem-estar, então isso gera a interdependência.
né? Então, quando a gente está com um parceiro que nos cobre com esse escudo, né, que o livro fala, e o que é, gente, assim, eu acredito que nós humanos, nós precisamos de contato, né, nós precisamos de vínculos, isso é uma necessidade básica do ser humano, e tem estudos que trazem isso, inclusive a teoria do apego, né, que é essa teoria que eu tô trazendo aqui para vocês, traz isso, né, que a necessidade de apego é uma necessidade humana. Então, o fato da gente... Olha como é importante a gente escolher alguém que esteja com a gente, né? Escolher alguém que contribua para esse processo de uma maneira muito mais suave e que faça com que a vida, que já é muito difícil, seja mais leve, né? Agora, quando a gente escolhe alguém que faz com que a nossa vida seja mais difícil, aí o bicho pega. Faz sentido, gente? Me contem aí se tá fazendo sentido, tá? E aí uma característica é essa também, né, do bem-estar, é que quem tem um apego seguro, geralmente se preocupa bastante com o bem-estar do outro. Então é uma pessoa que tá ali, você tá bem, você precisa de alguma coisa, você, sabe, você vê que a pessoa não tá legal, aí o parceiro vai lá se preocupar com isso, ele não faz algo, você sabe que isso vai te gerar algum mal-estar, né? Então tem muita questão da reciprocidade, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, Marília, onde vivem, o que comem, onde estão esses seres humanos que tem esse estilo seguro, né? Segundo a pesquisa do livro, 50% das pessoas, né, da pesquisa ali que eles fizeram, 50% da população é apego seguro. Mas não impede a gente de, se eu não tenho um apego seguro, eu buscar melhorar o meu estilo de apego. Você não tem como você controlar os outros, tá? Você não tem como selecionar um boy e falar assim, você vai agora ter um apego seguro. Seria ótimo se a gente pudesse fazer isso, mas não tem como, né? A gente não controla as pessoas. Então, a gente começa a investir na gente, na nossa forma de se relacionar. Imagina você tendo essas características como parceira. Você ser aquela pessoa que lida bem com os conflitos, que é flexível, você tendo uma comunicação mais efetiva, você não ser uma pessoa que faz joguinhos, você não gostar disso, você se mostrar uma pessoa de bastante... você se sente à vontade, né? Você se sente confortável com intimidade. Você ser uma pessoa que consegue perdoar, você não fica ali remoendo, criando joguinho e blá blá blá, fica com aquela coisa e tal, né? Imagina você sendo uma pessoa que se relaciona e quem está com você tem a sorte de ser tratado super bem, tem a sorte de ser tratado como realeza, que tem a sorte de ter alguém que se preocupa com o bem-estar, como você se preocupa com o seu parceiro. Imagina, isso daí são características muito boas, né, de se relacionar. Então, tratar as pessoas com amorosidade é sobre isso também, né? Viver o amor saudável é sobre adotar posturas também pra gente amar de forma saudável, não só pensando no outro. Como eu posso ter o meu amor saudável? Vou procurar esse homem que tem um amor saudável. Mas você é o amor saudável de alguém? Será que se essa pessoa começar a namorar com você, será que você vai ser o amor saudável dela? Entendem? Faz muito sentido? Total. 50%, muita gente então. Então, segundo o estudo, né? E aí, se eu não me engano, tem um número um pouquinho menor de ansioso e o evitante tem bastante gente solteira, né? Acaba tendo muita gente no mercado disponível que fica mais tempo solteira, geralmente são os evitantes, porque eles têm essa dificuldade de intimidade, né? Então, na pesquisa, no livro, eles trazem que a hipótese deles é que os apegos seguros, ele não fica desesperado atrás de relacionamento, como, por exemplo, os ansiosos, né? Que a gente fica mais assim.
Mas o apego seguro, quando ele encontra alguém legal, ele não fica fazendo jogo, ele já se relaciona rapidamente, né? Então eles têm uma facilidade maior de começar a namorar. Beleza, minhas riquezas? E aí, o que vocês acharam? Clareou um pouquinho pra vocês? Qual foi o maior insight dessa live de hoje? Me contem. Com certeza eu não fui saudável pro meu relacionamento antigo. Fanny, vou te dizer, eu também não. E hoje eu acredito. Amor, eu sou seu amor saudável? Com certeza. Fui perguntar pra fonte, né? Hoje eu acredito que eu sou um amor saudável para meu marido, segundo palavras dele. Né? Então, assim, é isso que eu falo. A gente quer um amor saudável, mas muitas vezes a gente fala assim, eu quero ter o meu amor saudável. É legal você selecionar bem com quem você vai se envolver? Óbvio. Mas esse alguém, você também precisa ser esse alguém pra alguém. O que adianta você querer alguém que tá super de boa, tá super a fim de relacionar, mas você tá toda cheia das suas questões, das suas feridas, das suas inseguranças, sabe? Então, cuidem de vocês, da forma de amar de vocês, tá? É mais importante trabalhar o seu lado primeiro para depois informar as necessidades ao outro. Sim, Camila, porque senão a gente cai num lugar de a gente jogar a responsabilidade pro outro de uma forma muito... Opa, perdão, gente. Que susto. Da gente se relacionar de uma forma muito desigual. A gente joga a responsabilidade para outra pessoa dela adivinhar, dela ter bola de cristal para ela adivinhar quais são as nossas necessidades. Isso não é obrigação do outro. Obrigação é sua. O outro tem que respeitar as suas questões, né? Mas mesmo assim, ele não tem obrigação de atender todas as suas necessidades. Mesmo que você comunique, o outro pode não atender. Porque ele não quer, ou porque ele não pode, não consegue, né? Mas o comunicar as suas necessidades é o início de você ter práticas de comunicação que é essencial para qualquer relacionamento muito mais saudável. Se a gente não se comunica, a gente não tem diálogo na relação e a gente não tem essa troca. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Suas lives são sempre muito boas. Ai, Dai, querida, obrigada. Sentindo falta de você no grupo. A Dai participou de todos os grupos, né, Dai? Conta aí. A Dai trazia várias reflexões importantes pra gente. Achei maravilhoso. Eu te conheci no podcast, sua live foi incrível. Fanny, seja muito bem-vinda. Vem aí do podcast, vem bastante gente do podcast, seja muito bem-vinda. A gente tá aqui toda quarta-feira, tá, gente? Só pra lembrar vocês, toda quarta-feira, às 19h30, eu tô aqui ao vivo, trazendo essas lives pra vocês, tá? Todas as lives que estão aqui, elas não ficam salvas no perfil no Instagram, mas elas ficarão disponíveis para vocês em algum momento, em breve. Tô só finalizando algumas coisinhas para poder contar tudo certinho para vocês poderem acessar, além de todo um ambiente ali muito mais, né, específico para vocês poderem ver e rever, enfim, com outras coisas que terão bônus. Então depois eu conto para vocês, tá bom? Vou só finalizar os detalhes. Ó, a Dai compartilhou o insight dela, ó. O insight é investir em mim para que eu fique mais saudável com um vínculo mais seguro. A Débora também, ó, trabalhando para ser esse alguém seguro. Esse é o caminho. Inclusive, nesse livro, ele tem uma parte que fala sobre como você pode oferecer esse ambiente mais seguro dentro de um relacionamento. Aqui não coube na live de hoje. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco mais sobre relacionamento amoroso saudável. E aí eu posso trazer alguns detalhes. Mandem aí pra mim se vocês querem. Aprendendo muito com você. Tô sentindo falta do grupo. A gente tá na metade do caminho do grupo agora, falando sobre vulnerabilidade. Em breve a gente começa a próxima turma. Dai, vai se organizando aí, tá bom? Maravilha. Vocês querem que eu fale sobre amor saudável? Beleza, então. Vou trazer sobre isso, vou selecionar o assunto.
Então é isso, minhas riquezas. Agradeço pela companhia, agradeço pelo compartilhamento aqui, as trocas que vocês trouxeram. Isso é muito importante. Também é um termômetro até para eu saber que tipo de conteúdo eu posso trazer para vocês. Então, sempre que vocês estiverem aqui na live, o comentário de você é muito importante para eu saber realmente se o conteúdo está fazendo sentido. Mandem perguntas, mandem sugestões de assunto que vocês queiram que eu fale por aqui, tá bom? E em breve a gente tá de volta com mais assuntos. Eu vou sempre selecionando lá os temas pedidos e vou trazendo os conteúdos pra cá, tá bom? Semana que vem às 19, eu ia falar às 8, às 19h30 estou de volta. Então marca aí um calendáriozinho, um despertador aí no seu celular pra você não perder, pra começar assim que iniciar a live e a gente tá junto semana que vem. Tá bom? Queremos, pode deixar, Kaline, a gente fará, tá bom? Beijos, até semana que vem.